Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: o combate espiritual continua, parte 3, a batalha espiritual. Testemunho de Brian e Laura Silva, da cidade de Curitiba, Paraná, no Brasil. Minhas saudações, me chamo Brian Silva. Antes mesmo de nos aprofundar nesta batalha espiritual, vamos falar um pouco sobre o que é e como nos identificar ao depararmos com uma grande batalha espiritual. Vejamos. A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso, é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual e qual a sua implicação na vida cristã. Neste vídeo, entenderemos o que a Bíblia de fato diz sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual, na Bíblia. Como foi dito, apesar de o nome batalha espiritual não ser encontrado especificamente assim na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que do começo ao fim, isto é, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Um exemplo disso pode ser visto já em Gênesis 3. Esse capítulo retrata a tentação e queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e os demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada. Então é no Novo Testamento que encontramos os textos que tratam com maior profundidade e de forma prática a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não cederem à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. Mateus 36, 4. E também Marcos 13, 33. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes, e que resistam firmes na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8 e 9. Mas sem dúvida é o apóstolo Paulo quem mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares para se referir aos embates que os crentes enfrentam nesta terra. Então, frequentemente Paulo fala da caminhada da fé como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta e um exercício de resistência. 1 Coríntios 16, 13, Efésios 6, 10 a 20, Timóteo 1, 18 e 19. Já no final de sua vida, o mesmo apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Os erros sobre a batalha espiritual. Há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes: subestimação e supervalorização. Há um grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual. Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas, e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Há também outro grupo que faz exatamente o contrário. Esse grupo supervaloriza a ideia de batalha espiritual e acaba criando um conceito de atuação maligna, além de colocar Satanás num grau de importância e poder que ele não está. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui autonomia em suas ações. Esse também não é o conceito bíblico de batalha espiritual. Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia de batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias dentro das igrejas nesse sentido.
Um exemplo que pode ser citado é o chamado movimento de batalha espiritual. Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades cristãs práticas sincréticas e pragmáticas, fundamentadas em doutrinas influenciadas pelo ocultismo e o misticismo. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio. As características de uma batalha espiritual. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete. O capítulo 6 da carta aos Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhe essa questão. Com a base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e importância. Efésios 6:10-20. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Com isso ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou um reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à Igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus nesta terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e estratégica. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados em Efésios 6:11-16. É interessante saber que a palavra cilada traduz um termo que vem de uma raiz grega que significa literalmente método. Isso significa que Paulo diz que Satanás possui um método bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. É com base nesse método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. E sempre ele precisará da permissão de Deus. E caso Deus não permita, ele sempre estará lá tentando de novo. Uma noite, depois de orar, deitei-me na cama e fiquei ali meditando. Então, depois de alguns minutos, minha visão se abriu. Pude ver claramente um dardo atravessando a parede de meu quarto. Ele estava vindo lentamente em nossa direção. Este dardo era do tamanho de uma bola de vôlei. Ele tinha um aspecto de um globo de vidro cheio de fumaça cinza escura. Também pude ver dentro que tinha muitos vermes, do tipo lumbricoides, e eram parasitários. Estavam dentro daquele dardo, se mexendo. Era mesmo uma coisa terrível. Deus me fez saber que aqueles vermes eram demônios, espíritos de enfermidade. Era um dardo específico e mandado por um feiticeiro. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. O Senhor me permitiu ver essa visão, para que sempre esteja atento na hora de batalhar. Ao contrário, não teria percebido o inimigo agindo desta forma. Mas graças a Deus, que não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Amós 3:7. Enquanto aquele dardo inflamado se movia em nossa direção, eu fiquei olhando. De repente ele acelerou para atingir na cabeça de Laura, para deixar minha esposa enferma. Subitamente eu fiquei sentado na cama, e falei bem alto: torne sem efeito agora, e cai por terra em nome de Jesus. Lembro-me de dar um forte tapa naquele dardo, na tentativa de não deixar ele atingir Laura, e ele se dissipou como fumaça que se espalha no ar. Então falei para Laura: Deus te deu um grande livramento agora. Agradeça a Deus pelo grande livramento que você recebeu hoje. O Senhor permitiu eu ver e repreender aquele dardo maligno, para sempre lembrarmos que sem Ele, nada podemos fazer. O Senhor é a nossa fortaleza. Digo isso a vocês, para que fiquem firmes na presença do Senhor. Buscai poder do alto, e Ele vos revestirá com a armadura de Deus, para que você possa resistir ao dia mau. Efésios 6:13. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:37-39. Como lutar e vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual já é uma guerra vencida.
Num primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo. Isso significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora a Satanás. Na cruz ele triunfou sobre os poderes malignos e despojou os principados e potestades. Colossenses 2,15. A obra de Cristo é perfeita e suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrone os espíritos malignos, porque eles já foram despojados por Cristo. Então podemos dizer que de certo modo lutamos numa guerra vencida e contra um inimigo derrotado. O que quero lhes dizer é que somente através de Jesus Cristo que o cristão poderá vencer a batalha espiritual. Num segundo aspecto, a Bíblia diz que ainda é necessário que nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus diante das investidas malignas. Efésios 6 é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Então sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do cristão na batalha espiritual, ela enfatiza o conceito de resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere, vigie, permaneça firme, ore muito e jejue sempre. O próprio apóstolo Paulo ensina que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura de Deus, para que ele possa resistir ao dia mau. Efésios 6,13. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Por isso Paulo diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Depois, o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Jesus Cristo já derrotou Satanás e seus anjos, e já garantiu a vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora, cabe a nós apenas resistir à fúria de um inimigo derrotado mas astuto, enquanto trabalhamos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo. Durante a vida cristã, o crente resiste como um soldado que monta a guarda sobre um território já conquistado. Muitas vezes, somos provados em guerra na batalha espiritual. Na verdade, somos provados sempre, pois o nosso inimigo nunca dorme, e sempre está ao nosso derredor. Quando ele não consegue te atacar, ele tentará usar outras pessoas, mas nos momentos que o Senhor permitir sermos provados numa batalha, ele sempre nos garante a vitória. Outra noite, deitado em meu leito, novamente minha visão se abriu, e pude ver os adeptos de Satanás fazendo uma grande oferenda para nos destruir. Esta oferenda era mesmo gigante. Eu vi uma clareira no meio de uma mata. Esta clareira foi feita pelos bruxos. Eles cortaram o mato abrindo espaço no meio da mata. Calculei uma cerca de, mais ou menos, um diâmetro de uns 6 metros. Na visão, eu vi eles fazendo tudo isso durante o dia, pois estava muito claro. Era como às 15 horas do dia. Depois de limpar o espaço que precisavam, eles fizeram o ritual, colocaram muitas oferendas ali no chão, fizeram um círculo de uns 6 metros, e encheram de garrafas de bebidas por toda a volta, farofas, maçãs, muitos tipos de frutas, e também umas folhagens em cima de brasas, para fazer uma fumaça centralizada no círculo. E acabando o ritual foram embora. Na visão eu repreendi toda aquela oferenda, em nome de Jesus Cristo. Orei fortemente, e pedi ao Senhor que destronizasse e neutralizasse toda a força daquela obra satânica, pois senti que pagaram muito caro para nos destruir. Então o Senhor me permitiu ver na visão. Era um demônio com uma aparência de um duende. Ele se materializou no ar, ficou um momento parado 1 metro do chão acima da oferenda bem no centro, ali naquela fumaça. Ele olhou e deu um grito muito irritante. Ele desceu na oferenda rejeitando tudo, chutando tudo com raiva, puxava os cabelos. Ele tinha uma medida de 1 metro e pouquinho. Tinha uma calça de meia canela rasgada, e um casaco como de pele de animal bem velho, orelhas grandes, nariz como de bruxas, olhos bem grandes e enegrecidos. Tinha os pés grandes e magros com pelos grandes grisalhos, como era também os da cabeça, grandes e grisalhos. Na frente era calvo. Seus braços eram curtos e suas mãos como de anões, só que sua pele tinha o tom acinzentada. Eu soube na hora que aquele demônio rejeitara toda aquela enorme oferenda. Ele acabou pisoteando toda aquela oferenda, pois o Senhor a destruiu, e todas as forças dele caiu por terra. Ele não tinha mais forças, e nem a permissão para aceitar aquela obra feita pelos bruxos.
Devemos sempre ficar firmes no Senhor, e Ele nos dará a vitória. A Bíblia fala de crentes sendo atacados por ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre esses ataques pelo poder e o fortalecimento de Deus. Isso fica claro quando entendemos que todas as armas e recursos que devemos usar na batalha espiritual vêm de Deus. A Bíblia não diz que temos que usar supostos amuletos sagrados para vencermos a batalha espiritual. A Bíblia diz que temos que tomar a armadura de Deus. Precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação, e com a espada do Espírito empunhada nas mãos. A tática que devemos seguir durante a batalha espiritual consiste em muita oração e jejum, vigilância e perseverança constantes. Efésios 13:18. Outro dia, não faz muito tempo, isso foi alguns meses, eu estava em casa em uma tarde, e com minha esposa Laura, estávamos conversando sobre o mundo espiritual, de como Deus é tão maravilhoso, e de como Ele fez toda a sua criação, tudo trabalha em ordem, como Ele determinou, nada acontece sem sua permissão. O dia estava lindo, e de repente, o tempo se transformou de uma hora para outra, em uma tempestade muito chuvosa com trovões fortes. Eu olhei pela janela, e estava tudo ofuscado, como uma neblina por causa da chuva. Eu não conseguia ver muita coisa com definição, então começou a ventar também. Falei para Laura, tá estranho esse tempo. Então passou uns 5 minutos e escutei um estrondo no nosso portão que era de correr. Corri lá na janela para tentar ver alguma coisa. O portão estava todo aberto. Disse, meu Deus, o que é isso? Então corri, e peguei um guarda-chuva, e abri a porta devagarinho, e saí para fora. Lá no meio da chuva, dei uma olhada, não vi ninguém. Achei que poderia ser um ladrão, então fui ver ao lado da casa. Não tinha ninguém. Aí fui nos fundos de casa, e mais uma vez não tinha ninguém. Por fim fui no portão, olhei de um lado e para o outro. Não havia ninguém sequer nem na rua, pois estava ainda chovendo. Aí fui puxar o portão e me deparei com o cadeado fechado na fechadura. Pensei comigo, como é que pode? Esse portão abriu sozinho, e com a fechadura trancada. Então tive que voltar para pegar a chave do cadeado, abrir o cadeado para poder fechar o portão novamente. Fui orar com Laura, por toda a casa e no terreno, ungindo as portas, janelas e o principal portão. Aquela casa passou muitos moradores que não eram cristãos, e ficou muitas legalidade para o inimigo agir, caso se não fossem quebradas. Oramos e Deus quebrou todas as legalidades que o inimigo tinha. Quando você for morar em uma casa nova, não importa de quem era a casa, ore quebrando todo tipo de legalidade, e unja os 4 cantos da casa e do terreno, portas e janelas, todos os tipos de entrada na casa até a churrasqueira e lareira, dentre outros. E orando o Senhor me revelou, quando os santos estão fazendo a minha vontade na terra, o inimigo fica muito irado, ele fará todo tipo de distração para tentar lhes tirar a paz. O Senhor falou forte comigo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14:27. Foi incrível, oramos ao Senhor naquela tarde, e o tempo voltou ao normal. Aprendemos sempre ficar em alerta, ao sentirmos algo mudar fora do normal. Deus permitiu acontecer esta situação, para nos ensinar, que até mesmo quando tudo está em paz devemos vigiar. Aquele dia estávamos em paz, e de repente fomos tomados por medo. Imaginamos que poderia ser um ladrão, ou algo desse tipo, pois estávamos morando há poucos dias em uma casa alugada, e sem conhecer a vizinhança. Com isso aprendemos uma lição. A de confiar no Senhor, independentemente do lugar que moramos. Sabemos que Ele enviará seus anjos para nos guardar, e nos livrar das armadilhas do inimigo. Ficamos morando nesta casa por alguns meses. Ali fora uma batalha travada, pois havia muitos feiticeiros morando na mesma rua. Era um lugar com uma atmosfera pesada. Então voltamos para a primeira casa, onde morávamos anteriormente, relatado no vídeo parte 1, que anteriormente, já havíamos presenciado algumas experiências de batalha espiritual. Ao voltarmos eu e Laura, como já havia dito no vídeo parte 1, que mora um macumbeiro bem na frente de nossa casa, ficamos observando e não o vimos por dias. Então num dia de sábado, ele estava em casa. Pensei, ele ainda mora aí, só que agora, notei que ele se tornou um feiticeiro, com o nome de Pai de Santo. Vamos orar para Deus fazer uma obra grande nele. Neste dia de sábado,
Ele viu que nós estávamos morando novamente de volta em casa. Aí ele ficou inquieto. Ficou muito apavorado, foi lá dentro de sua casa, pegou um balde de água. Ele ficou jogando na frente de seu portão e falando umas palavras de maldições. Vi que encheu um copo de água. Ficou na frente de seu portão de costas para a rua e a nossa casa, pois moramos de frente a ele, e com o copo de água, ele fez um círculo em torno de sua cabeça e então jogou a água por cima de sua cabeça, falando suas palavras de maldições ali na rua, em direção à nossa casa. Pensei, que tamanha essa afronta? Orei a Deus, declarei em alta voz: tá amarrado e destronizado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, torne sem nenhum efeito toda essa obra de magia satânica, toda esta obra de feitiçaria caia por terra agora mesmo. Então coloquei uns louvores no rádio aqui de casa em um volume que ele pudesse ouvir, e continuei orando e repreendendo toda a maldição daquele feiticeiro. Então ele ficou bem louco e endemoniado e foi no seu quintal, desenterrou alguns ovos podres. Ele foi no seu portão e fez a mesma coisa. Ficou de costas para a nossa casa, e pegou os ovos, e de um a um, fazia um círculo em torno de sua cabeça, e amaldiçoando jogava os ovos podres para trás em direção à nossa casa, bem na frente de casa, bem no meio da rua. Tudo isso era durante o dia. Estava um dia ensolarado, e ficou aquele cheiro muito mal. Eram umas 16 horas da tarde. Então ele percebeu que estávamos orando, e quebrando tudo que ele fazia. Ele fechou sua casa e saiu furioso. Não demorou muito. Voltou com mais 5 feiticeiros, todos eles estavam vestidos com suas roupas de rituais. Então ordenaram que ele simulasse como ele fez tudo. Então ele ficou simulando como havia feito tudo, só que sem água e ovos. Só ficou simulando e falando como fizera. Os feiticeiros concordaram com a cabeça como se tivesse certo. Aí eles foram juntos para o centro deles. Ele ficou proibido de vir para casa durante o dia. Sempre o vejo chegando na madrugada, por volta das 2 horas. Ele chega. Ele ainda é uma alma escravizada nas mãos do inimigo. Estamos com uma batalha espiritual travada, para que ele seja liberto dessa escravidão, e sei que com a ajuda dele, vamos ganhar as outras almas que estão escravizadas com ele. Uma noite tive uma visão. Na visão, ele estava me afrontando pessoalmente. Ele estava querendo medir forças espirituais. Então Deus me permitiu na visão. Eu fui até a casa dele e falei a ele: Deus te ama. Agora você não entende, mas Deus tem uma grande obra linda na sua vida. Hoje você vai sair dessa escravidão. O mal tomou ele. Parece que ele tinha ficado surdo. Tinha um bloqueio em sua mente. Ele tentou me lançar feitiços. Subitamente, levantei minha mão em direção à sua cabeça. Minha mão estava a 1 metro de sua cabeça. E repreendi os demônios da vida dele. Ele caiu por terra. Coloquei minhas mãos na sua cabeça por alguns minutos de guerra e ele foi liberto de todo aquele mal que o aprisionava por muitos anos. Ele ficou deitado no chão apagado. Notei que ele tinha sido arrebatado. Senti que Deus iria mostrar algo muito forte a ele. Então minha visão terminou. Essa visão me fez pensar muito no quanto Deus ama tanto uma alma, mesmo fazendo todo tipo de maldade. Deus a ama. A visão me fez focar mais nesta alma. Agora sempre que posso acompanho os seus passos. E o inimigo já sabe disso. E por isso o feiticeiro está fugindo. Ele não está mais nos afrontando. Mas sei que Deus me mostrou uma obra grande na vida dele. Preciso vigiar e estar sempre preparado, pois sei que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Estou em paz, esperando e preparado, pois sei que será uma batalha espiritual muito travada. Esse moço é também homossexual. Isso compartilha para ser mais forte a batalha. Deus ama essa alma e tem obra grande com ele. Sempre oro para que nada venha atrapalhar o que Deus tem na vida dele, em relação à obra de Deus. Enquanto ele faz muitos trabalhos para nos destruir, nós oramos para Deus salvá-lo. Sabemos que nossa luta não é contra o rapaz, e sim contra os espíritos maus contidos nele. Recentemente, tive uma visão que foi muito forte. Nessa visão, Satanás me apareceu em uma janela redonda de fumaça. Vi ele só do peito para cima. Ele estava em sua forma real de um demônio acinzentado com grandes chifres curvados para trás. Saía fumaça de suas narinas e esbravejava falando com tom de grosseria. Ele deu uma ordem a um bruxo de outro continente. Na visão eu vi o bruxo vindo flutuando. Ele usava com uma veste negra que cobria todo o seu corpo. Ele tinha um chapéu de bruxo embutido no seu gorro, que estava tudo junto em sua veste como uma capa. Tinha pele clara, e vi que parecia ser um senhor de idade média. Ele parecia como um chinês com barba crescida e grisalha.
Olhei em seus pés, e vi que ele usava um sapato de pano negro. Tinha a aparência de um mestre samurai, de uma era antiga. Ao receber a ordem de Satanás, ele se apresentou saindo de uma fumaça que surgiu desfocando sua entrada e flutuando como se fosse uma honra de servir a Satanás. Vi Satanás falando, vai lá, e o destrói. O bruxo acenou com a cabeça, e em reverência, ele foi saindo para trás, para dentro da fumaça de costas reverenciando a Satanás. Aquilo me deu um susto, e acabou a minha visão. Sei que minha vida já é conhecida no mundo espiritual. Mas graças a Deus eu tenho essa certeza, a minha vida é de Cristo, e com Ele sou mais que vencedor. As batalhas espirituais virão, disso não tenho dúvidas. Somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros em Cristo. Sendo assim, somos príncipes do céu. Toda a criação nos vê como príncipes e filhos de Deus. Na visão notei que os filhos das trevas têm mais reverência a Satanás do que os filhos de Deus. O bruxo de forma alguma ousou dar as costas para Satanás. Observei que os filhos de Deus querem entrar na sua presença de qualquer jeito, e ainda sai virando as costas para Deus. Devemos ter mais reverência a Deus. Cada cristão deve ter seu próprio santuário, onde você entra na presença do Senhor com muita reverência, e quando for sair, saia com reverência, nunca virando as costas para Deus. Exemplo, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, e ao ajoelhar-se, veja bem como fez, para que ao sair, faça ao contrário, e com muita reverência, se retire do quarto devagar de costas, sempre de frente ao seu santuário. Ao sair de seu quarto, estará livre para os seus afazeres. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Segundo Pedro 2:11. O Senhor disse a Ezequiel, esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Ezequiel 44, 2-3. Faça isso, e terá mais intimidade com Deus. Sem dúvidas, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é a batalha espiritual à luz da Bíblia. Todo crente precisa entender que a vitória nesse conflito é garantida por Cristo, que já subjugou todas as criaturas e todos os poderes ao seu senhorio. Você quer saber como estar preparado para uma grande batalha espiritual? Aqui está 5 passos para você se preparar para a batalha espiritual. Se você ama Jesus, você está envolvido em uma grande batalha espiritual. Essa batalha não se luta com armas de fogo, nem com tanques de guerra, mas é muito real. Por isso, você precisa estar preparado para enfrentar a batalha. Felizmente, Deus não lhe deixa por sua conta. Certamente Ele enviará um exército de anjos para lhe auxiliar na batalha. Veja só Deus agindo, enquanto seu servo Eliseu estava orando. O rei da Síria se enfureceu e queria capturar Eliseu. Ordenou o rei da Síria: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O jovem servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas com um enorme exército, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo Reis 6, 13-17. As Escrituras nos revela e afirma: o Senhor enviou um exército de anjos guerreiros e ficaram de guarda, para dar o livramento a Eliseu e seu jovem servo. Na Bíblia, ele lhe mostra como você pode se preparar para a batalha espiritual. Primeiro, ore muito. Medite em Efésios 6:18. Ore em espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica.
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Você tem duas armas muito poderosas à sua disposição, e uma delas é a oração. Quando você ora, você dá o controle a Deus. Você já não luta sozinho. A oração coloca você junto de Deus, que tem todo o poder para derrotar o inimigo. Não é você que vai vencer a batalha, é Deus. A oração ajuda em todas as batalhas, na tentação, no sofrimento, quando você está confuso ou debaixo de ataque. Por isso, ore em todo o tempo. Nada é pequeno demais nem difícil demais para Deus, mas Ele espera que você venha ter com Ele. E a oração aproxima você de Deus. Segundo, leia a Bíblia. Medite em Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. A arma poderosa que Deus lhe dá é a sua palavra. A palavra de Deus penetra os lugares mais profundos e tem poder para transformar vidas. Na batalha espiritual, as palavras da Bíblia são sua espada, que lhe ajuda a derrotar os inimigos espirituais. Jesus disse que a verdade tem poder para nos libertar. A palavra de Deus é a verdade. Quando você está preso pelo inimigo, a verdade da Bíblia quebra todas as correntes. Por isso, você precisa conhecer o que a Bíblia diz. Estude a Bíblia para vencer as maiores batalhas. Terceiro, precisa ser obediente a Deus. Medite em Mateus 28:19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19 e 20. Não basta só conhecer a palavra de Deus. Você precisa pô-la em prática. Ser discípulo de Jesus significa obedecer a tudo que Ele ensinou. Jesus não lhe salvou para você continuar a viver na velha vida de pecado. Ele lhe salvou para uma vida nova. É por isso que Jesus falou que temos que nascer de novo. A desobediência a Deus abre uma brecha para o inimigo lhe atacar. Mas, quanto mais você dedica a sua vida a agradar a Deus, mais fortes serão suas defesas. A obediência aproxima você de Deus e lhe ajuda a ganhar força para enfrentar as batalhas maiores. Quarto, resista ao diabo. Medite em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Sim, você pode resistir ao diabo. Como? Simplesmente dizendo não à tentação. O diabo é o tentador, e é tentando que ele faça o resto de suas obras, que é matar, roubar e destruir. Só porque você sente vontade de cometer um pecado, isso se chama tentação. Não significa que você tem de obedecer a esse desejo. Precisa resistir, firme. É sua, essa escolha. Deus te fez livre para escolher. Então escolha Deus. O diabo pode pôr pressão para pecar, mas não pode forçar sua mão. A Bíblia diz que, se você se mantém firme e resiste sem desistir, o inimigo vai bater em retirada, porque ele já foi vencido, por Jesus Cristo lá no Calvário. Então Satanás não consegue vencer. Tome hoje uma posição contra o inimigo e resista firme. Quinto, junte-se ao resto do exército. Medite em Romanos 12:4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:4 e 5. Deus não espera que você lute sozinho na batalha espiritual. Todo soldado faz parte de um exército. A igreja é o exército de Deus. Junte-se a uma igreja e tenha comunhão com seus irmãos na fé, e envolva-se ativamente. Você precisa de seus irmãos, e seus irmãos precisam de você. Todas as igrejas têm suas dificuldades, e todos os cristãos têm os seus defeitos, mas Deus quer que vivamos em união. Sozinho, você vai ter mais dificuldade para vencer. Portanto, você precisa do resto do exército. A igreja trabalha em equipe, com cada membro dando seu contributo. Um supre o que falta no outro. E juntos, somos vitoriosos. Fiquem todos com essa palavra. O combate espiritual continua.
Não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.